Olá, gente, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Violet, bem-vindo a mais uma resenha da Violet. O resenhado de hoje é o Cozy Witch Tarot Deck, né? Cozy eu pesquisei e é meio que a bruxa acolhedora, pode ser, né? E esse tarô, gente, é da mesma autora que esse oráculo, que ele é bem famoso, né? Esse oráculo tem em português e foi um dos primeiros oráculos que eu vi que existia em português, porque ele é... Eu acho que ela não é brasileira, gente, mas eu não sei dizer agora. Mas eu acho que não, tá? Ela também vai lançar outro oráculo esse ano, pelo que eu percebi, bem parecido com esse aqui. E é esses oráculos assim, que ele é bem usado. Ele é bem bonito, né? Então vocês vão ver que as ilustrações são bem parecidas, né? Porque pelo que eu percebi, ela é... Na verdade, a arte é de Janaína Medeiros. É um nome bem português, né, gente? Esse nome. Tanto Amanda como Janaína. Esse aqui também, será que é da Janaína? Porque eu sei que Sim, a ilustração é de Janaína Medeiros. Tem uma grande possibilidade, se eu não tô falando besteira, de ser brasileira, tá? Mas eu não sei. Tá? E esse aqui é o tarô que ela lançou. Deixa eu pegar alguma coisa pra eu abrir. Porque eu acabei de pegar ele. Eu tava desejando esse tarô há muito tempo. Eu só não gosto de uma parte que tem frases embaixo da carta, tá? Eu não gosto de tarô que tem frases porque eu me sinto, sei lá, gente... minha visão tende a ir pra essas frases e eu me perco um pouco, né? Todos os tarôs que eu tenho que tem frases embaixo, eu me perco um pouco neles. Assim que... A caixinha é assim, é uma caixinha gordinha, tá? Mais gordinha que o normal, porém é pequena, não é tão grande. Eu imaginava que fosse uma caixa maior, é dura, né? Mas é maior, por exemplo, do que... Deixa eu pegar aqui. Essa, né? Vocês podem ver que ela é mais assim, porém ela não é mais gordinha. Enfim, eu imaginava uma carta maior, uma caixa maior. E aqui a gente tem as belezuras, mas as cartas sim são grandes, tá? Aqui temos o livro, né? Aí fala, blá blá blá. Bem-vindos, bruxas. Hello! Começa a falar sobre coisas aconchegantes básicas. Parte 1 tá falando sobre os arcanos maiores. Depois os paus. É os paus, né, gente? Aqui tá falando sobre copas associadas à água, sentimentos, intuição, relacionamentos. Aí começa a falar um pouco mais. Aqui tá falando como usar o seu tarô. Enfim, né? Aí tem tiradas. E agora vai começar falando sobre os arcanos maiores, né? Aqui tá falando sobre o louco, e pelo que eu percebi, essa frase que tem aqui tá falando tome o risco, né? Faça mudança e espere o amanhecer, que é um novo início, né? E é exatamente isso que tá escrito aqui na carta, né? E assim vai descrevendo, né? Tá falando que conheça a bruxa, enfim, esse tanto de texto que vocês vão ter, né? Não é tanto sobre o arcano em si, mas sim sobre a visão da autora, né? Eu gosto e não gosto de tarôs que tem a opinião da autora nos livros, né? É bom pela sua parte de que você vai pegar a interpretação de alguém sobre o tarô em si, mas ao mesmo tempo é meio que fechado, né? Porque é a opinião de uma pessoa... E também não gosto tanto de tarôs que tem só palavra-chave, sabe? É um pouco confuso também, porque palavra-chave todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que é energia do louco, é novos inícios, é coragem, é aventura, blá, 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 né? Então dizer isso é o que a gente já sabe. Agora vamos pro tarô, eu quero comparar pra vocês o tamanho. Tem uma coisa segurando aqui. E eu não quero tirar a ordem. E o último aqui é o Rei de Paus. São cartas bem grossas, tá?
são mate, já dá pra sentir que são mate. E aqui temos um tarô tradicional, que é 7x12, e aqui temos o tamanho dele. Que aqui deve ter mais ou menos 8. Claro, não, aqui deve ser 13 por 8,5, mais ou menos. É bem grandinho, não é um tarô pequeno, não. E além disso, é muito bom de pegar, não sei, a textura dele é diferente. Não sei se fizeram pra ser uma textura mate, é bem fofinha. E como eu falei, gente, é uma baita grossura de tarô, tá? Bem grande. O tarô que eu tenho muito parecido com esse, né? Deixa eu ver qual é a... Não tenho nada com essa editorial. É o da sorte, né? O Gold. E não é assim, tá? Não é essa grossura. É mais fino. Enfim, gente. Vamos ver se eu consigo acercar isso aqui pra ficar melhor. Bom, aqui tá melhor, né? E aqui, gente, vem escrito, né? Aqui tá falando sobre, literalmente, a bruxa aconchegante, né? E aqui tem a frase, né? Tá falando que tome o risco, um novo amanhecer, uma nova oportunidade. Algo assim, né? E aqui temos uma bruxinha que é bem parecida às bruxinhas que tem no oráculo, né? E é uma carta, são cartas em creme, a maioria delas, né? E a maioria delas tem mulheres, pra não dizer todas as cartas são mulheres. Tá falando sobre bruxas, né? Vou mexer a câmera. Aqui. Aqui temos o mago. Aqui tá falando, você tem tudo o que você precisa. E tudo o que você quer, pode ser? Para fazer tudo o que você quer. Interessante. Aqui temos uma sacerdotisa e aqui atrás temos o oráculo, né? É mais ou menos... As frases que estão embaixo falam um pouco sobre... Sim, a energia da carta, mas é um pouco mais profunda, né? Aqui temos a Imperatriz. E tem muito detalhe na carta, né? Aqui temos o Imperador e é uma mulher, né? E tem coisas que eu consigo ler, porque eu conheço, tem coisas que eu não consigo ler, né? Aqui tá falando que seja uma autoridade na sua vida para trazer não sei o que responsabilidade. Aqui temos o Papa, ou Hierofante. Os apaixonados. Temos o carro. E temos um caramujo aqui. Muito interessante. Aqui temos a força. E o que ela tá domando, na verdade, é um gatinho. O eremita. A roda da fortuna, que não tem nada a ver com a roda da fortuna, né? Mas fala sobre o pingente de grande sorte. Good Luck Charm, que é isso aqui. Que é uma... como é que fala? Uma nozes, pode ser. Temos a 11, que é a justiça. Que lindinho, gente. Olha isso aqui.
Temos a bruxa paciente como um enforcado. A vassoura como a morte. Eu não sei se as outras, eu acho que não, né? Tinha outros nomes. Não, né? Temos a temperança. Deixe ir as suas autolimitações impostas. É uma boa mensagem, né? Por mais que não tenha tanta energia da temperança, né? Aqui temos o diabo. Talvez esteja dizendo que seja cautelosa ou cauteloso em dar mais do que você tem, do que você ganha. E tá falando sobre bruxas tóxicas. Aqui temos a torre. Esteja pronto, coisas estão vindo abaixo, pode ser, né? E temos a estrela. Tem palavras que eu não sei, por exemplo, eu não sei o que é forecast. Aqui tá falando que tem a fé, que é a cura. Isso aqui. E é uma carta bem bonita, bem espiritual, bem mágica. Aqui tá falando sobre a lua. E tá falando que tomar tempo para uma profunda reflexão, alta reflexão, é essencial. Fala sobre a lua, mas tão pouco fala sobre a lua, né? Aqui temos a carta belíssima. Eu me apaixonei por esse tarô por essa carta. Que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por girassóis, né? E aqui é, pra mim, a carta mais bonita do mundo, né? Eu me imagino numa plantação de girassol. Nesse dia eu zerei minha vida, né? E aqui tá dizendo que dê a você mesmo a permissão para experimentar alegria. Temos o julgamento. Que não parece julgamento, né? Mas aqui, a parte do julgamento, aqui temos eu acho que pode ser uma porta, né? Ou a um lado da janela, vamos dizer assim, que temos uma estrelinha e outra aqui. Aqui ela tá com uma... Como é que é o nome disso aqui, gente? Uma pena. E temos o mundo. Carta muito bonita também. E agora a gente vai para as copas. As de copas, né? E é uma poção. E as copas são cafés, pelo que eu percebi, né? São copinhos de café. Aqui temos o 2 de copas. Esse aqui sim é um tarô que eu vi todos praticamente... Todas as cartas antes de comprar, porque eu ainda tinha dúvida exatamente por essa parte aqui, gente. Se eu olhar só para a imagem, eu consigo fazer uma leitura legal, mas se eu me perder nisso aqui, já foi, né? Aqui temos o 3 de copas, e é inclusivo também, né? O 4 de copas. Aqui eu acho que eu tenho certeza que tá falando, tente não ser tão chata. Ok? E aqui temos uma cafeteria e essa bruxa tá com cara meio de desgosto pelo que tá oferecido a ela, ou ela tá focado nesse cafezinho aqui. Deixa eu ver. Ela tá com os olhos nesse café que não tá sendo o dela, né? Sim, remete muito ao 4 de copas. Temos o belíssimo 5 de copas, que tem toda essa energia do 5 de copas. Temos o 6 de copas, e é sobre flores. Aqui não é mais cafezinho, tá? É flores. Gente, eu sou a doida das florinhas, tá? Sou apaixonada aqui. Adoro flores. Tá falando que dê a você mesma a compaixão que nunca te deram. Pode ser.
Não sei. Meu inglês não é fluente. Eu sei algumas palavras. Aqui temos o 7 de copas, que é um armário. Interessante, né? Temos o 8 de copas e um monte de garrafa PET. E se a vida se sente estagnada, provavelmente seja isso, explore novos cenários. Que lindo, gente, esse 8 de copas. Interessante. Temos o 9 de copas. Olha que fofinho, gente. A vida é um constante estado de gratidão, com certeza. E aqui temos o 10 de copas. Tá falando ok, mas algumas vezes, né? Isso realmente é tudo arco-íris e sorrisos. Temos o pajem de copas. Deixa eu ver se o pajem de copas é essa mulher. Não. Temos o cavaleiro de copas, que obviamente nenhum deles vai estar em cima de um cavalo, né? Eu acho que deve ter um cavaleiro que tá em cima do cavalo, mas não é o de copas, tá? Se você não ler, você não vai saber quem é o cavaleiro e quem é o pajem. O pajem tem mais energia do pajem em relação a que tá oferecendo a copinha, né? O cavaleiro já subiu um pouco de nível. Aqui tá falando sobre poesia. Enfim. A rainha de copas. Tá falando sobre a bruxa do mar. E aqui temos o reizão de copas. Que não vai parecer um rei de copas, obviamente é um tarô de bruxas, assim, que tem o seu peso bruxal, vamos dizer assim, né? Temos o Ás de Ouros. Tô falando, uhul! É uma oportunidade abundante. Temos o 2 de Ouros. Falando quando a vida seja caótica, encontre o caminho para o enraizamento e o balanço. Interessante. 3 de Ouros. Bem bruxal, né? Elas estão conjurando alguma coisa, fazendo um tipo de magia. Temos o 4 de ouros. Ela tá sendo luxuosa, gente. Ela tá escolhendo qual bolsinha ela quer usar. Olha o 5 de ouros. Tá falando provavelmente que nada é tão sem esperança como você vê. E tá falando aqui sobre cova segura. E ela tá olhando pra lá e... não sei. É a energia dos 5 de ouros, né? A gente tá vendo a igreja e a gente não entra. Temos o 6 de ouros. E aqui é uma moça, eu acho que tá pegando a moedinha do gato. Bem interessante, né? E essa ajuda, né? E a carta caiu no chão. Temos o 7 de ouros. Tá falando que nutra o que você tem e veja como crescem e crescem. Tá falando sobre uma loja de plantas. Bem interessante, gente. É um tarô bem interessante, eu posso dizer, né? Temos o 8 de ouros.
E aqui o gatinho com raças de fada. A gente me dá ternura, né? É um tarô que me dá muita ternura. Por isso que eu comprei ele, pela ternura que ele me passa. Aqui tá falando sobre o 9 de ouros. Pausa e saborear os resultados dos seus sucessos. Bem a nossa cara, né? Nossa rede, tranquila. Temos o 10 de ouros. E aqui não é uma família feliz, é uma família de gatunhos, de gatinhos, né? Temos o pajem de ouros. Esse aqui tá trabalhando já, vendendo a sua limonada. O cavalheiro de ouros. Tá fazendo a sua plantação, provavelmente. Temos uma mala aqui, né? Ele tá olhando, ou ela tá olhando pra onde vai plantar, né? Temos aqui a rainha de ouros. E ela tá com um coelho, tá? E temos o rei de ouros. Tá falando que o verdadeiro sucesso não é sobre dinheiro, é sobre felicidade também. De novo é um shopping, né? E tá escrito alguma coisa, tá falando aqui. Obrigado pelo suporte, por estar ajudando as bruxas locais. Está na plaquinha. Aqui temos um ás de espadas. Bem interessante os ases, né? Temos 2 de espadas. Aqui tem bruxa e aqui tem decisão. Temos o 3 de espadas. E ela tá levando um livro. Ela tá saindo da livraria, né? Levando um livro de coração partido. E tá dizendo que tá tudo bem chorar. 4 de espadas. Também temos mais livros. E provavelmente a mulher tá com cólica, porque ela tá com aquela bolsinha, né? O 5 de espadas e teve briga. O 6 de espadas. E essa ideia de viagem, né? E tem 6 bolsinhas. 6, 1, 2, 3, 4, 5. E cada uma da bolsinha remete a espadas, né? Que é o que falam no 6 de espadas, né? A gente levar tudo que a gente viveu. Ou tudo que a gente aprendeu, melhor dizendo, né? E aqui temos o 7 de espadas, que é interessante, que ela tá tentando matar uma aranha, né? E aqui tá dizendo algo como as suas ações realmente são tão seguras ou tão boas quanto você pensa. Depende, se for uma aranha venenosa, né? Aí é uma questão, né? Temos o 8 de espadas. E mostra essa energia do estresse, de estar um pouco no blackout, né? Nada de criatividade, porque aqui tá branco. Tem escrito algo na mão dela. Tá falando sobre estar em linha todo dia. Agora temos o 9 de espadas. Bem encarado o 9 de espadas, né? E aqui temos as 3 horas. Bem encarado o 9 de espadas. E um 10 de espadas.
interessante esse, né, de espadas. E eu acho que isso aqui fala de maldição. Tipo, isso que tá escrito aqui, curso. Tá falando que pessoas ferem pessoas e bruxas ferem bruxas. É o que tá dizendo. Página de espadas. E tá falando que a curiosidade é um tipo de magia. Cavaleiro de espadas e a sua inteligência, né? Seja ambicioso. Como se fosse crie seus sonhos, todos os seus sonhos, pode ser. Não sei, gente. Eu não sei o que é tease, por mais que eu já escutei essa palavra. E aqui tá falando que ela é, que ela é uma blogueira de livros. Bem cara o cavalo de espadas, bem cético, vamos dizer assim, né? Temos a rainha de espadas, o seu sapo, e ela também está num clube de livros. Eu sou considerado os signos de espadas, né? Porque eu sou gêmeos. E eu vou dizer uma coisa pra você, a gente não gosta de ler, eu gosto de aprender, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ler e de escutar mais do que ler, né? E se eu tô lendo algo, por exemplo, quando eu estudo, né? Eu gosto de estudar e escutar o vídeo, né? Porque eu memorizo ou aprendo mais rápido, vamos dizer assim. Eu não sou tanto de livros, tá? O tarô eu aprendi vendo vídeos e vendo vídeos. Agora, depois de muito tempo, foi que eu comprei livros de tarô e de astrologia, mas eu não sou muito de ler. Aqui temos o Rei de Espadas. De ler eu digo coisas que não, tipo coisas, por exemplo, livro, não leio, né? Eu tenho que ler pela minha profissão, mas por outra coisa não. Aqui temos o Ás de Paus. Eu falei pra vocês aqui que era o Rei de Espadas, porque eu me perdi. Ele tá simplesmente fazendo algo, um livro provavelmente. É porque a gente se fecha muito em astrologia, por isso que não é tão, como é que eu vou dizer, você é um signo de ar, você tem que se identificar com a rainha de espadas, né? Porque às vezes a gente tá com tipo rainha de espadas, né? Eu tenho ascendente em escorpião, eu sou muito mais escorpiona, né? Do que geminiano. Aqui temos o 2 de paus. E uma coisa que eu falo muito, eu acho, né? Que as minhas amigas têm ascendente, a maioria são signo de terra e tem ascendente gêmeos e são muito mais sociáveis do que eu, que tenho ascendente escorpião e sou geminiana, né? Pra você ver que o ascendente conta muito. E aqui ela tá pensando, bolinha ou velhinha? Aqui temos o 3 de paus. Olha que cachorro lindo, gente. Enfim, é um tarô bem bonito. Lembra, assim, o Rider-Waite, mas ainda falta alguma coisa, né? Ou tem muita imagem do dia a dia. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei desse tarô, por ter imagem do dia a dia, né? E é um tarô, obviamente, de bruxa. Temos o 4 de paus, estão celebrando aniversário. Temos os 5 de paus. E elas provavelmente estão discutindo. Um até levantou aqui pra se brigar. Temos os 6 de paus. Que seria como glow up. Temos o 7 de paus. E estão apontando pra bruxinha ali em cima. Enfim.
o 8. E aí tem todas elas correndo por algum motivo, né? Mas fala sobre a pressa. O 9 de paus. Olha, gente, ela toda queimada, as velas todas derretidas. E a única esperança dela é essa velinha aqui. Bem significativo, né? Eu mesmo, gente, já me queimei toda também de vela, tá? A vela já queimou tudo que lá precisou queimar no meu quarto, ela já queimou. Aqui temos o 10 de paus. E eu sei que isso aqui é um momento no ano que as bruxas comemoram, né? Aí tá falando que bom, sei lá o que, bruxas. E tá ela levando 10 velas. Aí temos o pajem de paus. Colocando flores na parede. Bem criativo, né? Temos aqui o cavaleiro de paus. É, gente, nenhum cavaleiro tá em cima de nenhum cavalo, né? Assim que vocês vão ter que ler, né? Ou decorar, é mais fácil. E aqui tá ele pulando ou voltando, né? E essa é a carta belíssima. Rainha de paus. Tá falando pra você substituir a autodúvida com autoconfiança. E aqui temos o reizão de paus, né? Que na verdade não parece um rei. A parte da corte me deixou um pouco chateada, né? Não sei. Aqui o que ele tá fazendo? Não sei, chamando o telefone. Talvez ele tá sendo a luz de alguma pessoa, né? Remetendo aqui. É exatamente isso, tá falando aqui. Que deixe a sua luz interna brilhar para que outros sigam você. Exatamente isso que tá dizendo, né? É interessante, porém, como eu falei, gente, o naipe me deixou um pouco chateada, né? Vamos ver aqui. Muito bom para embaralhar. Tem um tarô grande, como eu gosto de tarô grandes. Aqui temos o eremita, a rainha de espadas e a carta do cavaleiro de ouros. Então, gente, como eu falei, né, é um tarô muito bonito, né? E é um tarô que você vai ter que se deixar levar muito pelas imagens. Se eu ler isso aí, gente, eu não consigo fazer a leitura, né? Aqui temos o 8 de paus. Aqui temos o 4 de espadas. É um tarô muito bonito, né? Que é muito representativo também. E muito intuitivo, né? Literalmente você tem que deixar se levar pela sua intuição aqui, não tanto pelo que você sabe do tarô, né? Remete sim, porque esse 4 de copas, como eu falei, a mulher tá focando nesse café aqui, enquanto esses 3 aqui é dela. É invejosa. Mas enfim, remete sim, mas tem... Não é tão... Como é que eu vou dizer, gente? Eu não sei dizer. É um tarô pra você usar sua intuição. Mais do que isso, você não pode usar esse tarô, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês comprem esse tarô. Eu sei que tem na Amazon, mas eu não comprei na Amazon. Assim que se você quiser, né, comprar esse tarozinho na Amazon, é só você colocar esse nome aqui, né? Cozy Witch Tarot Deck. Vocês vão encontrar esse tarô lá, né? E é muito bonito, principalmente pra fazer casal, né? Com o oráculo, porque é literalmente as mesmas, né? A mesma ideia do oráculo é a ideia do tarô, né? Assim que vai fazer um casal muito bonito, tá? Bom, gente, falando nisso, eu espero que tenham gostado. Curta o vídeo, inscreva no meu canal. Vocês podem ver, né, meu outro canal que eu faço tarô, né, que é o Vário de Tarô.